parto normal. A sensação de que o corpo estava se partindo em pedaços. Implorou para que fizessem uma cesárea ou ao menos algum tipo de anestesia. A enfermeira olhou com desprezo. Teve ódio de tudo e de todos. Gritou durante horas. Pensou que ia morrer. Teve alucinações. A criança dentro dela abria sua barriga por dentro como uma faca e saía sozinha para o mundo lá fora. A criança dentro dela era escura e seca, feito um macaco. A criança dentro dela nascia com todos os dentes, dentes enormes que apontavam para fora e deformavam sua boca. A criança dentro dela comia a própria placenta. E quando se deu conta, horas depois, a criança dentro dela era um bebê embrulhado em seus braços. Uma menina. Olhou para o bebê e não viu nada, só um pacote que poderia conter qualquer coisa, uma almofada, um pedaço de pão. Eu acabei de ler esse livro, Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra. É esse livro aqui. Esse livro vai falar sobre o feminino, sobre maternidade, sobre ancestralidade, e a forma como a Carola conta essa história é muito envolvente, é muito instigante. Ela vai dividir esse livro em duas partes. A primeira parte, que chama-se a parte de fora, e a segunda parte, que chama-se a parte de dentro. E é muito interessante existirem essas duas partes. Por quê? Porque a parte de fora a gente vai ter, num primeiro momento, a apresentação dessas personagens e um pouco da vida de cada uma delas. E a parte de dentro, a gente sai dessa esfera realista que ela propõe pra gente na primeira parte e vai para uma esfera mais onírica, mais de sonho, de alucinação. Ela começa a trabalhar um realismo mágico e você não sabe se são coisas que os personagens estão criando, se aquilo realmente está acontecendo. Me trouxe uma atmosfera um pouco de David Lynch. Eu não sei se vocês conhecem os filmes desse cineasta, mas que ele trabalha muito com esses elementos fantásticos, né? Que de repente aparecem uns bichos, de repente as pessoas aparecem com outras caras, com outras cores, cores fortes, é uma coisa mais expressionista, é uma coisa maior. Eu fiquei extremamente comovida com esse livro e eu acho que até agora, em 2019, esse foi um dos melhores livros que eu li. Ele é um livro forte como poucos, é um livro que tem muitas camadas e eu vou tentar falar desse livro para vocês da maneira como eu consegui falar dele, porque ele é infinito, ele é um mundo e ele vai permanecer comigo durante muito tempo. Essa primeira parte que eu li para vocês, agora no começo do vídeo, vai falar de uma mãe que ela não quer ter filhos. Ela descobre que tá grávida e ela não quer ser mãe. Só que ela descobre que tá grávida muito tempo depois e ela não tem condições de tirar essa criança. Esse primeiro momento é muito forte, né? Quando você trata desse assunto da maternidade, é um assunto extremamente importante para uma mulher e como as pessoas romantizam a questão da maternidade, porque você deve nascer e ser mãe um dia. Em algum momento da sua vida você vai ser mãe. E existem mulheres que não querem ser mães, existem mulheres que têm filhos e rejeitam os próprios filhos. E como que é a relação dessas mulheres que não querem ser mães? Como que é essa relação da gente querer e não querer ser mãe, de rejeitar o filho? Como que é tudo isso, né? É um assunto muito complexo, muito profundo e não é fácil de discutir, mas acho importante discutir. Por isso que eu acho incrível ela tratar desse tema nesse livro, e ela trata muito também da questão da ancestralidade, porque a gente vai ter a história de 3 personagens, de uma mãe, de uma filha e de uma avó. E são 3 personagens que elas estão num lugar, no seu lugar de origem, na sua terra natal, e elas saem para um outro lugar, para uma outra cidade, para um outro país, e elas vão em busca de alguma coisa que elas não sabem o que é exatamente. Elas se sentem um pouco perdidas na vida, elas se sentem um pouco confusas e elas vão em busca de algo que nem elas sabem o que é, sabe? A gente vai ter aqui a questão do êxodo, e em muitas partes do livro
a gente lê que não adianta você sair da sua terra, você vai ser castigada por isso. E o castigo, o que é esse castigo, né? Você pode viajar o mundo, você pode atravessar o oceano, você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas tudo que está dentro de você, todas as suas experiências, toda a sua ancestralidade, as suas raízes, os seus conceitos do que é certo, do que é errado, tudo isso vai junto com você. Então não importa onde você estará, você vai carregar tudo isso com você. Tem coisas que a gente carrega com a gente que a gente nem tem consciência de que estão com a gente, porque é ancestral, vem da sua mãe, da sua avó, da sua tataravó, da sua bisavó, sabe? A gente vai ter, como eu falei, dois momentos, o lado de fora e o lado de dentro. Esse lado de fora é a parte que a gente vai conhecer essas personagens. Então a gente tem uma personagem que é a Ana. A Ana, ela é uma jovem atriz, ela mora no Rio de Janeiro e logo no começo do livro ela já está num avião embarcando para a Alemanha e aí a gente vai descobrir que ela acabou conhecendo um cineasta alemão super importante e ela vê no encontro com esse homem a possibilidade de uma ascensão na sua carreira como atriz. Então, sem pensar, sem saber muito bem o que ela está fazendo, ela resolve que eles vão casar e vão se mudar para a Alemanha. E ela vai para a Alemanha sem saber exatamente onde ela vai morar, sem conhecer direito esse homem que ela tá indo junto com ele, sem saber falar a língua daquele país, mas ela vai porque ela vê uma perspectiva de que ela vai, a partir de agora, ser uma grande atriz, vai ser reconhecida, vai trabalhar nos filmes desse cara, mas as coisas não saem muito bem como ela planejou e de repente ela se vê numa solidão, ela se vê desesperada e de repente ela se vê grávida e eu dei um spoiler agora, mas não vai acabar com a sua experiência isso. Então ela se vê grávida e não sabe muito bem o que fazer com essa gravidez. Aí acontece um fato extremamente forte e acaba a primeira parte da Ana. Depois, dentro da segunda parte ainda, a gente é apresentado pro personagem da avó, que ela sai de uma cidade, vai morar no Rio de Janeiro. Quando ela tá indo pro Rio de Janeiro, ela vai trabalhar na casa de uma família, que é uma família riquíssima, sabe? Pensa numa família escrota, assim, classe média, burguesa escrota, sabe? Que trata empregado como lixo, coloca o empregado num quartinho que não tem janela, que não tem nada. Então é essa moça que vai morar numa cidade grande, de repente, como empregada, e ela é uma moça muito sonhadora, mas muito ingênua, ela não sabe muito bem o que ela tá fazendo ali. Enfim, aí a gente tem a narrativa dessa moça que também acontece um fato com ela e aí se encerra essa primeira parte dela. E a gente tem a personagem Mike, que é uma menina que tem mais ou menos uns 18 anos, que ela mora na Alemanha, em Berlim, e também de uma hora para outra ela resolve que ela vai estudar português, ela nem sabe por que ela escolhe essa língua, mas ela resolve estudar português. E aí no meio desse curso de línguas ela acaba conhecendo uma outra garota. Acontece mais um fato muito forte, muito importante, e aí a gente tem um encerramento dessa primeira parte do livro. E até então você até sabe que tem alguma conexão entre essas três histórias, mas ainda não é muito claro. E no segundo momento, que é a parte de dentro, que é a parte 2 do livro, que a gente vai para aquele universo que eu falei no começo de um sonho, uma coisa mais onírica, talvez seja mais ligada ao inconsciente, a gente vai aprofundar nessas histórias todas que foram apresentadas pra gente no primeiro momento. E aí nessa segunda parte é a parte que eu mais gosto, porque ela dá uma rasteira na gente com essa mudança de narrativa, sabe? Com essa mudança de visão que a gente tem dos personagens, de como que eles veem o mundo e de como que eles sentem as coisas. E ela usa de diversas linguagens. Ela pega a personagem da Ana e coloca o texto dela na segunda parte em formato de uma peça de teatro. Então é como se a Ana estivesse apresentando uma peça no texto que a gente está lendo e ela pega toda a história que aconteceu com ela lá no começo do livro e conta essa história 25 anos depois. Então ela usa o teatro, usa a arte como uma redenção do que ela fez e do que ela se culpa, sabe? Dessa rejeição da maternidade. Então é muito
potente a escolha de ser uma peça de teatro para narrar essa segunda parte da Ana. E nas outras histórias, na história tanto da Mike quanto da avó, a gente tem os elementos de umas cartas e de uns poemas que chegam, que é numa língua que a gente não conhece. Me parece que é uma língua indígena, que aqui no livro é escrito nessa língua estrangeira, que não dá para entender nada, e para você entender tem a tradução nas notas finais do livro. Então ela usa do elemento da carta, né? Ela usa do elemento poético e ela também usa de um quarto personagem que ronda essas três personagens, que é uma figura aí que vai aparecer, que a gente não sabe se é real, se não é real, mas isso pouco importa, mas que tem a ver com a ancestralidade, com o que a gente deixa, com o que a gente carrega para a eternidade. A gente percebe que um escritor, ele é muito foda quando a gente vê que nada é em vão. Tudo tem um significado no livro, né? Tem uma cena que acontece dentro de uma biblioteca lá em Berlim, que a Mike, que é aquela garota que é alemã, que começa a estudar português, ela vai para a biblioteca e ela começa a pegar uns livros de autores brasileiros e ela pega um livro na mão que ela nem sabe de quem é e nem a autora coloca de quem é o livro. Aí uma amiga se aproxima dela e ela fala de um fragmento do livro, fala que é de uma moça que saiu da sua cidade natal e vai morar no Rio de Janeiro, e ela é uma mulher muito ingênua, muito feia e burra. E aí você vê que é a Macabeia, que ela tá se referindo à Macabeia, né, do livro Da Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E é muito interessante. Por que ela usa justamente a Macabeia? Porque a Macabeia ela também faz o êxodo, né? A Macabeia ela também sai da sua cidade natal e vai para o Rio de Janeiro em busca de alguma coisa que nem ela sabe o que ela é. Mas na verdade ela quer ser estrela de cinema e tem uma ingenuidade dessa mulher que eu acho que ela está essa ingenuidade e essa falta de perspectiva em todos esses personagens do livro. Então, para mim, são todos Macabeia, que eu fiz esse link, não sei se eu tô viajando, mas foi uma leitura que eu fiz. Tem um outro trecho aqui que eu separei, que fala dessa questão da ancestralidade, que eu achei muito bonito, que eu vou ler para vocês. Gostamos de imaginar que somos livres, completamente livres, mas isso não passa de ilusão. Somos a nossa herança, uma herança gravada nas palavras de nossos ancestrais. Pensemos num bicho qualquer, um tamanduá, por exemplo. Um tamanduá é um tamanduá e continuará sendo um tamanduá. Assim como seus filhos e seus netos e seus bisnetos e tataranetos, numa cadeia infinita de tamanduás. E não há nada a fazer, a não ser que, por algum motivo, quase sempre mero acaso, o tamanduá consiga reconhecer a narrativa que faz dele um tamanduá, decifrá-la e reencontrar a antiga conexão, ou seja, fazer a travessia, que é o momento em que ele pode se aproximar da sua essência original, que é irrecuperável, pois não é feita de palavras. Se desvincular de sua herança de tamanduá e assumir a outra forma de bicho, de uma planta, de uma pessoa e até mesmo, preste atenção, de outro tamanduá. Eu achei que esse trecho aqui resume bem essa questão da ancestralidade da história, né? Que é como se a gente passasse a vida a tentar entender quem somos nós, qual que é a nossa função aqui e aceitar a si próprio. E a partir do momento que você aceita quem é, inclusive tudo aquilo que a gente herdou da nossa mãe, da nossa avó, de todas essas gerações de mulheres, quando a gente entende isso de verdade, quando a gente faz essa travessia, é que a gente se conecta, né, com tudo isso que é o universo, com essa potência toda que é o feminino, que é a natureza, que é a mulher. Enfim, minha gente, eu acho que nada do que eu fale desse livro aqui vai ser suficiente para contemplar a grandeza que é esse livro. Ele é um livro de muitas camadas, que além de toda essa questão da maternidade, da ancestralidade, do feminino, também tem uma discussão fortíssima social aqui, que vai discutir essa questão das classes, né? De uma questão escravocrata que a gente herda,
a questão do preconceito, enfim, tem muitas camadas, é uma verdadeira obra de arte esse livro. Daria um excelente filme, eu acho que a Gabriela Amaral Almeida poderia ser uma ótima diretora para esse filme, ela que trabalha bastante com terror. Esse aqui não é um livro de terror, mas carrega um suspense nele, né, pra gente poder encontrar os recortes e encaixando as peças. E é um suspense muito bem escrito, porque você não consegue parar de ler. É um livro denso, mas que você lê muito rapidamente, porque você fica muito curioso para saber o que vai acontecer. Delicioso. Que experiência deliciosa, gente. Maravilhoso mesmo. Caso alguém se interesse, eu vou deixar esse livro aqui, um link da Amazon na descrição. Se vocês comprarem por esse link, eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada, mas por isso me ajuda bastante. E para quem for de São Paulo, se você estiver vendo esse vídeo aqui antes do dia 15 de agosto, vai ter um encontro no dia 15 de agosto na Biblioteca Mário de Andrade com a Carola. E eu vou tentar ir porque vai ser um imenso prazer ouvi-la falar e conhecê-la de perto. Eu acho maravilhoso esse lance de poder conhecer os autores dos livros que eu gosto pessoalmente. E se você tiver a oportunidade de ir, se você for de São Paulo, apareça, me avisa ali pelo Instagram, vamos combinar um cafezinho, vamos conversar. Eu adoro quando eu conheço vocês pessoalmente. E obrigada, gente. Deixem aí nos comentários as impressões de vocês dessa leitura, caso já tenham feito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso. Tchau!